Bom dia, meu nome é Fernanda Zanini e eu vou falar um pouquinho sobre as doenças emergentes em anfíbios, mais especificamente o caso dos fungos quitrídeos. Atualmente no mundo, a gente conhece 8.322 espécies de anfíbios. Entre elas nós temos os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras, os tritões e as cecílias ou cobras cegas. Esses anfíbios, assim como nós seres humanos, eles estão suscetíveis a doenças, a enfermidades, a infecções, e só agora a gente está realmente começando a compreender como que essas enfermidades afetam eles e que consequências elas têm a nível de espécie, a nível mundial. Uma dessas enfermidades ela é causada por um fungo quitrídeo. Ele chama Batrachochytrium dendrobatidis, mas para simplificar a gente chama ele só de BD. Ele é um fungo microscópico que causa uma doença que chama quitridimicose, que vai afetar esses anfíbios. Essa doença ela não é obrigatoriamente visível, porque como esse fungo é microscópico, muitas vezes fica difícil para enxergar a olho nu se esse indivíduo ele vai estar com essa doença ou não. E ela vai comprometer a saúde e pode levar à parada cardíaca deles, resultando em morte. Por quê? Ela vai se alojar na pele desses anfíbios e aí ela vai interferir na troca gasosa deles com o ambiente, e isso pode ser extremamente letal. Nos últimos 50 anos, esse fungo ele foi responsável pela queda populacional considerável de 501 espécies no mundo todo, incluindo 90 prováveis extinções. Se calcula que a maioria dessas extinções tenha ocorrido entre as décadas de 1970 e 1980, mas realmente tendo seu pico na década de 1980, com o surgimento de uma cepa extremamente agressiva chamada BDGPL, que em português significa linhagem panzoótica global. Ela é uma linhagem diferente dessa mesma espécie. E já se sabe que existem algumas características específicas que certas espécies podem apresentar que vão ser riscos para ela em relação a esse fungo. Entre elas a gente tem uma distribuição geográfica restrita, então espécies que estão restritas a apenas uma área, as espécies que são mais aquáticas, as espécies que vivem em altitudes intermediárias e as espécies que vivem em temperaturas amenas, elas têm um fator de risco maior em relação a esse fungo. Por quê? Porque todas essas características elas são favoráveis à sobrevivência desse fungo. Além disso, o tamanho de sapos e rãs também pode ser determinante, porque sapos e rãs grandes também são mais suscetíveis, mas ainda não se sabe o motivo, mais ou menos, do porquê que isso ocorre. Ainda assim, por mais que a gente tenha essas características que tenham um risco maior, a gente tem gêneros da mesma família de anfíbios que têm reações completamente diferentes a esse fungo. Como, por exemplo, a gente vai utilizar a família Bufonidae. A família Bufonidae tem vários gêneros diferentes, mas a gente vai utilizar dois exemplos que são o gênero Atelopus e o gênero Rhinella. O gênero Atelopus, que é esse sapinho que a gente está vendo aqui, ele está encontrado em vários países da América Latina, ele pode ser encontrado em vários países da América Latina, incluindo a Amazônia brasileira, e ele é especialmente afetado por esse fungo. Mas, da mesma família Bufonidae, o gênero Rhinella, que são os sapos cururus, eles estão presentes em todos os biomas do país e eles são pouco sensíveis ao quitrídeo. Eles aparentemente não são muito afetados por ele. Além de afetar sapos, rãs e pererecas, também foi descoberto que as salamandras, que são esses anfíbios em forma de lagarto, também podem ser afetados por esse quitrídeo. Então, além de elas serem afetadas pelo BD, que é o que a gente estava falando até agora, também tem um outro fator. Na Europa, foi descoberto um declínio populacional das salamandras associado ao Batrachochytrium salamandrivorans, que é uma outra espécie, mas é o mesmo gênero de fungo. Então, ela já está suscetível a essas duas espécies diferentes. Os pesquisadores ainda estão tentando descobrir a grande causa do impacto que esse fungo teve em espécies do mundo todo em 1980, mas a gente já tem várias hipóteses bem estabelecidas. Uma coisa que a gente sabe, com certeza, são as consequências desse impacto nas espécies, né? Na época em que ela ocorreu, essa nova linhagem,
a ABDGPL mais virulenta, ela se espalhou, provavelmente se aproveitando da moda do cultivo de rãs comestíveis do gênero Lithobates, que é essa que a gente vê na foto, que são as rãs touro. A sacada é que as rãs touro elas possuem uma resistência a esse fungo, e quando elas foram trazidas por conta da expansão de ranários para consumo humano, elas foram trazidas para países diferentes e ou elas foram soltas na natureza ou elas fugiam, elas traziam esse fungo na pele. E quando elas iam a esses novos ambientes com anfíbios que não tinham resistência a esse fungo, eles acabavam infectados e muito provavelmente foi dessa maneira que se deu essa infecção que teve esse pico nos anos 1980. Essas rãs touro, elas são portadoras muito eficazes desse fungo. E um fato interessante também é que essas rãs touro, elas representam a espécie que é mais citada como um exemplo de convivência pacífica com o quitrídeo. De tão resistentes que elas são, elas conseguem viver pacificamente com esse fungo sem ter problema nenhum. Existe a possibilidade de que os anfíbios que resistiram a esse impacto de vários anos atrás, eles tenham desenvolvido uma resistência a esse fungo, mas nada impede que novas cepas desse fungo apareçam, novas linhagens que podem surgir por hibridização, assim como a BDGPL, no caso surgindo por um cruzamento ou mutação das diferentes linhagens que ainda estão circulando pelo mundo. E na verdade isso já está acontecendo, porque já foram descobertas novas linhagens híbridas em vários continentes diferentes do planeta. Além do surgimento dessas novas cepas por hibridização, também existe o risco por desequilíbrios ambientais por mudanças climáticas ou por interferência humana, no caso, poluição ou desmatamento. Esses desequilíbrios e essas mudanças podem fragilizar essa resistência que esses anfíbios desenvolveram e fazer com que eles se tornem vulneráveis novamente às linhagens que já existem e que eles já tinham encontrado essa resistência. Para controlar essa situação, os cientistas concluíram que é necessário que se formulem medidas de contenção e monitoramento tanto do fungo quanto das espécies de anfíbios. Os problemas são que, na verdade, os anfíbios são um pouco complicados de serem monitorados na natureza e também muitas vezes pode ser difícil de detectar o declínio de uma espécie, porque isso pode acontecer ao longo de décadas, ao longo de muitos anos, e a gente pode acabar não percebendo enquanto isso está ocorrendo. E para isso é necessário um monitoramento constante e em diversas áreas para a gente poder entender se isso está ocorrendo ou não. Além disso, já foi citado também pelos cientistas que é necessário uma melhoria na biossegurança e do controle do comércio de anfíbios como animais de estimação, porque isso pode estar agindo como um mecanismo de dispersão para esse quitrídeo ao longo do planeta e também, obviamente, de outras doenças que podem afetar a biodiversidade mundial. Essas foram as referências utilizadas para esse trabalho. E muito obrigada pela atenção.